Bom dia, meus queridos amigos. Hoje é 25 de julho de 2020. No capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item é fora da caridade não há salvação. E no item 6, diz necessidade de caridade segundo São Paulo apóstolo. A caridade é paciente, é doce, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. São Paulo, de tal forma, compreendeu essa verdade que disse: ainda quando eu tivesse a linguagem dos anjos, quando eu tivesse o dom de profecia e penetrasse todos os mistérios, quando eu tivesse toda a fé possível até transportar as montanhas, se não tivesse caridade, eu nada seria. Estas três virtudes, entre elas a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca, sim, sem equívoco, a caridade acima mesmo da fé, porque a caridade está ao alcance de todo mundo, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, e porque independe de toda crença particular. E fez mais, definiu a verdadeira caridade, mostrou-a não somente na beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e benevolência para com o próximo. E quando ele diz das três virtudes, fé, esperança e caridade, e que a caridade é a excelência entre elas, isso está na primeira epístola aos Coríntios, na época do Cristo. Mas, na época de Kardec, passa uma mensagem e dizendo o seguinte: meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu pudesseis gozar da luz do Espiritismo, porque não só aqueles que a possuem podem ser salvos, mas porque, vos ajudando a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, que em vos vendo se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. Porque todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam. Paulo Apóstolo, Paris, 1860. Passo uma mensagem agora e passou a primeira carta aos Coríntios na época de Jesus. Então, vamos entender essas lições que São Paulo Apóstolo deixou para nós, falando que fora da caridade não há salvação, entendendo o sentido verdadeiro do que é caridade, no sentido material e no sentido espiritual. E a caridade, no sentido espiritual, é aquela mais profunda e mais meritória, como disse Jesus em outros capítulos, outras parábolas, porque é aquela que permite que cada um de nós perdoe do fundo do coração e entenda todos aqueles que estão colocados no nosso caminho
e que são os motivos dos nossos resgates, das nossas missões, das nossas alegrias, enfim, todos aqueles com os quais convivemos em qualquer setor da sociedade, da família ou da vida. Então, a caridade, nesse seu amplo aspecto, é o caminho da nossa salvação. Que os amigos espirituais e todos esses emissários que estão conosco todos os dias, sob o comando de Deus, de Jesus, abençoem, protejam e amparem a todos nós, permitindo que essa luz da verdade penetre na nossa mente e nos torne melhores. E assim seja. Virgínia Bonatti de Mello, Centro Espírita Verdade e Luz, Rio Claro.